As mulheres são um pouco mais da metade da população brasileira, mas essa proporção não aparece em algumas áreas. De acordo com dados do IBGE de 2019, apenas 13,3% dos alunos de computação e tecnologia da informação eram mulheres. Ainda segundo o IBGE, no mercado de trabalho, 20% dos profissionais de tecnologia são mulheres. Nossa convidada aqui no Cidadania Mulher de hoje é Giovana Assis, instrutora na área de cibersegurança. E ela vai contar para a gente como ela fez para driblar preconceitos e conquistar espaço na carreira. Olá, Giovana, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do Cidadania Mulher com a gente. Olá, muito obrigada pelo convite. Muito importante poder falar para outras mulheres também. E conta pra gente, então, como é que foi que você foi parar nessa área, né, assim, onde tão poucas mulheres se destacam, né? Vamos começar pela tecnologia da informação em si, né? Isso foi uma coisa assim, desde criança, como é que você trilhou esse caminho? Na verdade não. De criança eu queria ser veterinária, porque amo animais e tem todo aquele sonho. Mas crescendo não era acessível para mim e para minha família na época, cursar, mesmo que na faculdade pública, né, cursar veterinária. Então eu fui para a segunda coisa que eu mais gostava, que era tecnologia. E aí eu acabei participando de feiras de ciências e conhecendo um pouquinho das diferentes áreas que tem. E aí foi onde eu comecei em tecnologia, comecei trabalhando com redes, com programação e depois fui trabalhar com redes de computadores. Mas ainda nessa época, assim, criança, você não encontrou, assim, esse preconceito, dizer, isso não é coisa para menina, essa área, né? Isso não é coisa de mulher. Você encontrou esse tipo de preconceito? Quando eu era mais nova, sim, é um preconceito de raiz, eu diria assim, né? Estrutural. E mesmo, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos, de eletrônicos e tudo mais. E na época, isso não era coisa de menina, isso era coisa de meninos. Onde já se viu uma menina ainda mexendo com isso, com essas coisas. Mas ainda bem que com o tempo isso acabou se perdendo pelo menos um pouco. Pelo menos esse preconceito com a tecnologia em si. Com a tecnologia em si você percebe. E você tinha, assim, né, nesses espaços, nesses ambientes, tinha outras meninas também ou você sempre foi minoria? Eu diria que na maioria, que eu fiz um tecnólogo, né, antes de entrar para a faculdade, e no tecnólogo nós éramos minoria, éramos, sei lá, umas 10 mulheres para uns 40, 50 pessoas na sala. Na faculdade deu uma melhorada que eu cursei Sistemas da Informação, então é um curso mais amigável, eu diria, para mulheres na época, né, no começo. Então lá já nós éramos quase metade da sala e formamos também quase metade da sala mulheres. Olha, legal, isso não é tão comum, né? A gente não ouve tanto falar, pelo Não é. menos, né, nas estatísticas, né? Agora, e além da questão, assim, numérica, você sentiu algum tipo de preconceito mesmo na atitude, tanto, né, de pessoas de outras áreas, às vezes quando você falava, né, a sua área, se havia algum estranhamento, né, ou mesmo dentro da aula, né, não sei, de professores, de assistentes, de outras pessoas, assim, que achavam que as meninas não eram ali tão bem-vindas nessa área. Infelizmente sim, né? Na própria faculdade, um dos alunos, eu lembro no começo do curso, ele virou para nós mulheres, todas nós estávamos lá, falou, vocês ficam aí, vocês só estão tipo, meio que ocupando espaço, vocês vão se formar. E aí eu lembro que isso, mano, a gente ficou muito chateado na época. E também um dos professores, num curso que eu fiz no tecnólogo, ele mesmo falava, porque eu tinha me apaixonado na época por trabalhar com redes de computadores, né? E ele falava que não, eu tinha que trabalhar com programação, alguma outra coisa, porque redes de computadores não era coisa para mulher, que mulher não tem porte físico para carregar cabos se precisasse, carregar equipamento, instalar as coisas, e não é bem assim, né? E você viu na prática, tinha algum fundamento essa alegação Não, dele? nenhum. Nenhum dele. Eu trabalhei 4 anos com rede de computadores, sem problemas nenhum, nunca foi empecilho ser mulher, eu nunca tive nenhuma dificuldade por isso.
né? Não é por aí, né? E aí depois aí você ainda foi para a área da cibersegurança, né? Você estava me contando que isso foi num teste de aptidão que você não imaginava, você não pensava em cibersegurança. Como é que surgiu essa opção? Na época em que eu comecei em cibersegurança não era algo comum. Não se ouvia falar, não tinha nem faculdade disso ainda, né? Então eu não conhecia essa área. E aí eu estava fazendo um processo de seletivo para trabalhar com redes de computadores novamente. E durante esse processo, uma pessoa de RH, que estava fazendo aquelas dinâmicas de grupo, que era muito tradicional lá atrás, quando a gente participava de processos, ela identificou que eu tinha muito perfil para trabalhar com cibersegurança, com gostar de coisas mais em conformidade com as regras, de saber balancear entre proteger os dados e as informações das pessoas, com o que precisa negócios. Então ela identificou esse perfil em mim e ela que me trouxe para esse mundo de cibersegurança, onde eu me especializei, eu fiquei e amei. E não só, né, você amou, como você ainda está transmitindo isso agora, assim, para novas gerações, né? E tem mais meninas, mais mulheres do que quando você começou? Entre os seus alunos? Eu faço questão, tanto a CADTI, que é onde eu dou treinamento, né? Sou instrutora de uma certificação na área de segurança. Eles fazem questão de promover e facilitar para que mais mulheres entrem nesse mercado de cibersegurança. É um dos objetivos deles. Então, eu me identifico muito com isso. E eu, quanto profissional, trabalhando no mercado de cibersegurança, também faço questão de ter mais mulheres, pelo menos no meu time, é meio a meio. Assim, metade mulheres, metade meninos. Diversidade, inclusão, isso é muito importante. E tem alguma característica, né, específica nesse meio a meio? Assim, tem algumas tarefas que as mulheres fazem melhor, os homens melhores, ou isso é puro estereótipo, né, na hora do trabalho dá no mesmo? É puro estereótipo. O que eu mais gosto de ter times diversos, de ter homens, mulheres e pessoas de diversas crenças, raças, identidades de gênero, é que são um jeito de pensar diferente. E é isso que é o grande ganho, sabe? São visões diferentes, jeitos de pensar diferente, e com isso a gente acaba chegando a uma solução muito mais incrível do que sempre todo mundo pensando igual. E você fala, né, assim, da sua equipe, né? E você é a líder, né, desse grupo, porque essa é uma outra... Uma outra área que costuma ter menos mulheres, né? Que é na liderança, né? Como é que você percebe isso? Isso é incrivelmente pouco. Mesmo hoje na empresa, eu diria que a gente tem, sei lá, 20% no máximo de liderança feminina dentro da empresa. E você tem... Sendo que a gente é a maioria da população, né? Pois é, né? Não se justifica isso, né? Como você explica isso, né? É o chamado teto de vidro, que as mulheres não sobem além ali de uma coisa, tem uma barreira invisível? Eu acho que ainda tem muito preconceito. Sendo extremamente honesta e direta, é isso que eu enxergo. Porque as pessoas, eu vejo assim, nos ambientes de trabalho, elas não estão acostumadas e não sabem lidar com mulheres que são assertivas, mulheres que se impõem, mulheres que têm um perfil mais direto, vamos colocar assim. Então, tem muito aquele estereótipo de mulher tem que falar com jeitinho, tem que ter todos os dedos, todos os floreios para ser aceita, ou qualquer coisa diferente disso é taxado de agressivo, de não tem equilíbrio emocional, não tem capacidade. Às vezes julgam nossa capacidade de ser uma líder ou não, baseado em como a pessoa não sabe lidar com isso. E aí vai dificultando o caminho. E você sentiu isso assim na carne? Você enfrentou essas barreiras? Sim, bastante durante a minha carreira. Especialmente porque eu sou uma pessoa assertiva e eu levei muito tempo para entender que eu não era grosseira eu era um problema comigo, sabe? Eu levei muito tempo e muita terapia para entender isso. Não é porque eu sou uma pessoa assertiva que eu que sou errada. Erradas são as pessoas de não entenderem, porque a mesma fala que eu tenho quando dita por um par meu que fosse homem não era tratada da mesma maneira. Isso foi, infelizmente, testado em algumas situações em empresas que eu passei e foi triste de ver. Você percebia a mesma atitude, a mesma forma de falar, né? Só que sendo você uma mulher, isso era recebido de uma forma diferente.
Exatamente. E outra, E é outra, triste, né? Porque a gente está em 2023. sim, né? Agora, e outra estatística que a gente vê muito citada é com relação à remuneração. Como é que você, né, que as mulheres nos mesmos postos, nas mesmas funções, recebem menos, né? Você também vivenciou isso? Vivenciei e vivencio. Eu sei que hoje eu recebo menos do que meus pares, meus colegas. Eu não acho isso correto também, né? Porque é a mesma função que a gente está exercendo na empresa. Mas passei por isso em outras empresas e ainda acontece hoje em dia. E você tem como reivindicar? Você já tentou falar com os superiores? Tal? Como é que é a resposta? A resposta normalmente vem atrelada a, não, são faixas salariais e você está dentro da faixa, ninguém nunca discute isso a fundo ou quer ter essa abertura de falar sobre isso, sabe? É sempre, você está dentro da faixa. Sim, é difícil argumentar, né? Porque a faixa, né, existe, não é um número único, né? E aí dentro dessa faixa acaba que as mulheres estão sempre No na ponta de comecinho, né? baixo, né? No início da faixa, né? E como você lida com isso? Esses assuntos surgem também nas aulas, você como instrutora, ou você se atém mais à parte mais técnica mesmo? Não, eu como instrutora eu gosto de formar, ajudar a formar pessoas, não só a parte técnica quanto as pessoas em si. Então, qualquer assunto que eles tragam e queiram saber, eu abordo, eu trago uma experiência, né, claro. Eu não sou dona da verdade, mas eu trago o que eu conheço de experiência, o que eu já vivi, o que eu já passei e compartilho com eles. Assim como, por exemplo, parte do treinamento quando eu ministro pela KDTI, uma parte eu tiro para só falar de mercado de trabalho, como funciona, como que está, quais os tipos diferentes de atuação, mesmo dentro dessa segmentação, né, que eu trabalho hoje, como que funciona no mercado, como as empresas trabalham com isso, como que está a questão de salário também, a gente conversa abertamente sobre tudo. E você tem alguma dica especial assim para as alunas, né, de como se inserir, como não ser tão questionada, digamos assim, como apresentar o seu conhecimento de uma forma que não suscite aí esses questionamentos? Eu acho que infelizmente a gente não vai ter para onde fugir por muito tempo, então sempre, pelo menos por enquanto, a gente vai ter que justificar um embasamento técnico no que a gente está falando. O que eu, tipo, recomendo, sugiro para todo mundo é não desista, não deixa ninguém intimidar dos seus sonhos e confie em você. Você estudou, você está se dedicando, você sabe o que você está falando, não é porque alguém está duvidando de você que você está errado. Giovana, vamos voltar um pouco para a questão da cibersegurança, né? Que você até falou quando você começou, não era uma área muito conhecida. Explica para a gente exatamente o que é a cibersegurança. Cibersegurança é você. Hoje o mundo está todo tecnológico, então as informações, os dados, o dinheiro, é tudo hoje transacionado via internet. Então, é esse ambiente que a gente está. E aí a cibersegurança vem para proteger esse ambiente. Então, proteger os dados das pessoas, proteger o dinheiro das pessoas, proteger as compras, as transações. Hoje em dia você paga aluguel pela internet, você paga contas de consumo pela internet, você acessa seu banco, você compra mercadoria, você faz até mercado pela internet. Então, a ideia da cibersegurança é trazer proteções e garantir que você vai estar seguro dentro desse ambiente que a gente considera hostil, que é a internet. E as mulheres, a gente sabe, né? Todas essas áreas aí que você citou, né? As mulheres fazem muita compra, têm conta no banco, né? Elas se utilizam, né? De todos esses recursos aí. Então, faz sentido que as mulheres também estejam do outro lado, né? Trabalhando com a segurança dessas transações, né? Faz sentido isso? Com certeza. Especialmente porque nós, mulheres, aí vou puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado, a gente tende a ter uma visão muito mais abrangente do que focado num problema. Então, por exemplo, se eu estou tendo um problema na compra de um e-commerce, assim, no transacional, costumeiramente, os homens tendem a olhar para aquele problema, focar e resolver aquilo.
normalmente, nós mulheres, nós temos uma visão um pouco mais abrangente. Beleza, a gente vai olhar, a gente vai resolver aquele problema, mas o que mais está dando problema dentro desse fluxo? O que mais eu posso fazer para melhorar aqui? Então, isso é muito importante. E isso, você percebe isso, né? Assim, as mulheres trazem essa visão para a solução dos problemas específicos. Com certeza. E na sala de aula também isso aparece? Essa forma de pensar um pouco diferente? Sim, aparece. É engraçado, num sentido ruim, que as mulheres precisam de muito mais estímulos para falarem, para se sentirem confortáveis em compartilhar suas ideias, seus pensamentos, mas uma vez que elas se sentem seguras, cara, vem muita coisa boa, sabe? Muitas ideias boas, muitas ideias novas, maneiras diferentes de solucionar um mesmo problema. É muito legal. E você percebe assim, as novas gerações, né, que já vindo da escola, as meninas estão se sentindo mais à vontade, mais acolhidas nessas áreas de tecnologia? Eu acho que sim. Uma, porque eu vejo que a nossa nova geração está vindo muito mais empoderada do que a minha geração ou a geração anterior. Mas também porque eu acho que é muito da nossa geração e da geração anterior de facilitar o caminho e tentar ajudar o máximo possível para as próximas pessoas que estão vindo. Então é algo muito nosso. Assim como as mulheres antes de nós lutaram para a gente estar aqui hoje, a gente continua lutando para que as próximas meninas vão muito mais longe. Existe esse espaço na tecnologia da informação e na cibersegurança especificamente? Assim, esse mercado ele está crescendo, tem espaço para novas mulheres, para meninas jovens que estão se formando, que estão estudando, ou mesmo mulheres, né, já mais velhas que estão talvez querendo mudar de profissão, se especializar numa coisa nova. Existe espaço? Existe muito espaço, especialmente em cibersegurança. E eu estou vendo um movimento muito legal das empresas também de criarem vagas afirmativas para mulheres, para ajudar a mudar esse quadro que a gente tem hoje, esse cenário que a gente tem hoje, trazer cada vez mais mulheres para atuar nisso. Então, sim, existe espaço, não importa a sua idade, não importa nada. Se você tem 40 anos e está a fim de trocar de profissão, venha. Tem lugar para você, tem espaço, você vai estudar, você vai se dedicar e você vai chegar lá. E na sua experiência pessoal, assim, você acha que isso é possível? Assim como você é uma mulher já com 40 anos, às vezes a gente acha, né, que esse tipo de raciocínio lógico, às vezes a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando um pouco mais devagar, um pouco mais enrijecida no pensamento, mas é possível fazer essa reviravolta aí aos 40 anos? Com certeza. Eu tenho uma colega de trabalho que trabalha comigo, não diretamente no meu time, mas ela trabalha ali com a gente, que ela tem por volta de 45, 50 anos, e ela trocou de área, está trabalhando hoje em cibersegurança com a gente, está mandando muito bem. E você, quando você vê assim as novas meninas entrando, assim, tá maior, tem mais gente entrando, com mais confiança, estão ocupando esses espaços? Então, sim, muito bem, muito bom isso, ver isso acontecendo, né? Eu diria. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp só de meninas em segurança, seja quem já é de segurança ou quem quer entrar em segurança, onde a gente se ajuda. A gente tem mais ou menos umas 90, 100 meninas já, e é um ambiente seguro para você perguntar, para você entender, para você aprender, a gente compartilha vagas lá. Se alguém está recrutando, chama, convida por ali, dá preferência para trazer as meninas. Então, isso tem sido bem legal. E essas vagas de ação afirmativa que você falou, elas estão sendo postas em prática, estão sendo efetivadas, as mulheres estão aproveitando? Você alguma vez chegou a aproveitar de alguma vaga dessas? Eu especificamente não, porque quando eu comecei nem se não falava em segurança, quem dirá em vagas afirmativas, sabe? Mas hoje em dia eu vejo bastante na empresa que eu trabalho, vejo dando preferência para isso. Eu, inclusive, trouxe algumas mulheres com vagas afirmativas para o meu time, assim como para outros times que a gente tem. Pelo menos umas 5 mulheres a gente trouxe nesse último ano, só para nossa equipezinha, assim, só com vagas afirmativas.
E você tem alguma diferença? Assim, às vezes a gente ouve uma crítica dizendo, mas as pessoas que entram nessas vagas de ação afirmativa, elas não são do mesmo nível que as pessoas que entram, né, por livre concorrência. Tem algum fundamento nessa crítica? Não acho que tenha fundamento. É que vai depender do nível de senioridade que você está contratando. Se você se propõe a contratar uma pessoa que está iniciando, você tem que estar aberto a ensinar uma pessoa que está iniciando. É somente isso. Não tem nenhum tipo de diferença de, o nível de contratação quando a vaga é afirmativa é menor. Não existe isso. Agora, você tocou num ponto interessante, Giovana, porque eu acho que até na grande maioria das áreas, mas especificamente, né, em tecnologia de informação, cibersegurança, que é uma área mais nova ainda, né, assim, a formação na sala de aula, ela só vai até certo ponto, né? Tem outra parte do aprendizado que só vai acontecer no mercado mesmo, não é verdade? Exatamente. Apesar de a gente ter bastante informação, material, treinamento acessível e disponível para a comunidade, que a comunidade cria muito conteúdo para a própria comunidade para ajudar, né? Muito não tem como, você vai aprender no dia a dia. Existem sim laboratórios, existem sim ambientes que você pode usar, testar seus conhecimentos e praticar aquilo, mas tirando o dia a dia não é a mesma coisa. Giovana, e qual mensagem você dá e qual recomendação para quem tem interesse, para talvez uma menina que ainda está na escola, tem interesse, gosta de tecnologia, mas ainda não sabe bem qual caminho trilhar? O que você sugere? Eu sugiro, primeiro, existem vários eventos gratuitos de cibersegurança, então participe desses eventos, vai conhecer a área, entenda se é isso que você quer. A comunidade em si se abraça muito, especialmente a comunidade das mulheres. Então, procure a comunidade, procure ajuda, as pessoas se ajudam, elas vão te entender, vão te explicar, vão te dar treinamentos, vão dar conteúdo. Tem várias frentes, tem a ONCE, tem a Cybersecurity Girls, tem a menina de Cybersecurity, tem bastante conteúdo muito bom, gratuito, acessível. Inclusive, dentro dessas que eu mencionei, existe um programa de mentoria para te ajudar. E, acima de tudo, não desista, não deixe a síndrome de impostor bater ali em você. Você é capaz, você consegue, só vai lá e tem. E a questão financeira, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente já pensa sempre assim em altos custos, né? E você, como a gente até já falou aqui, muitas vezes até a remuneração das mulheres é mais baixa, né? Assim, tem que ter muito recurso para investir. Quem quer estudar nessa área aí tem que ter um recurso inicial? Na verdade, não. A grande parte legal disso tudo é que não. Tem muito conteúdo de verdade, gratuito, disponível e acessível para todo mundo, que você pode começar, que você pode se formar, estudar. Hoje em dia, muito do que a gente aprendeu lá na faculdade não é usado hoje em dia. A gente acaba usando o que a gente vai aprender de estudar, vai aprender na comunidade. Então, sim, você não precisa de um investimento inicial para nada. Você pode recorrer a uma biblioteca, usar um computador para acessar esse material e estudar. Mas eu diria que, assim, se eu fosse fazer um investimento para eu me dedicar e eu precisasse tem um dinheiro reservado para fazer investimento, o que eu precisaria? Cara, você precisa de um computador para você poder acessar os materiais, fazer esses treinamentos, acessar os laboratórios de teste e começar a pôr na prática. É só isso. E pela sua fala aí, eu resumiria aí que também tem que continuar sempre estudando, né? Pelo que eu entendi, não Sim. dá nunca para descansar. Você não para de estudar. Se você escolher cibersegurança, você vai estudar para sempre. Porque ao mesmo tempo que a gente está aprendendo coisas novas para proteger as pessoas, os hackers e os atacantes, eles estão aprendendo coisas novas para criar novas fraudes, para atacar e roubar dinheiro da galera, vamos colocar assim. Então a gente precisa estudar para aprender a proteger as pessoas desses atacantes. Isso é uma coisa que a gente percebe, né? Assim, eu do lado de cá, né? Que assim, a gente vê isso. Cada dia tem golpe novo na praça, né? Golpe de WhatsApp, Sim. Golpe no computador, golpe no aplicativo do banco, golpe de todo lado, né? Mas o lado aí o pessoal da cibersegurança também está correndo atrás, também está se preparando para defender a gente, não é isso? Com certeza. E é legal você ter mencionado isso, que muito desses golpes que hoje em dia acabam afetando as pessoas no seu dia a dia,
eles usam um negócio que a gente chama de engenharia social. O que que é isso? É se aproveitar do ser humano por si só. Por exemplo, nossa vontade de sempre tirar o proveito em alguma coisa, de querer conseguir acreditar em coisas muito facilmente com esse mundo de tecnologia e de informação a todo tempo. Então, eles se aproveitam dessa nossa ingenuidade, vamos colocar assim, para aí conseguir dar o golpe do WhatsApp, roubar conta no Instagram, pedir dinheiro de Pix, passar por outra pessoa. E são todos assim. Então, acho que se a gente, como segurança, a gente como seres humanos, vamos colocar assim, começarmos a aprender um pouquinho mais sobre isso, sobre a gente perder um pouco dessa ingenuidade na internet, acho que ajuda também a todo mundo ficar mais seguro. E é interessante você comentando isso, que é mais um estereótipo que a gente acha, né? Assim como que né, as pessoas pensam que as meninas, talvez, as mulheres não teriam essa aptidão, mas também que quem entende de tecnologia só pensa em números, em dados frios, e você está mostrando exatamente o contrário. Tem que entender de gente, de ser humano, não é isso? Exatamente. Acho que o principal ponto é o ser humano, porque eu posso ter ali a melhor estrutura de computador, o computador mais protegido, a rede ali perfeita, só que o ponto de falha, vamos colocar assim, o elo mais fraco da corrente, que a gente costuma falar, é o ser humano. Então a gente precisa pensar em maneiras de proteger o ser humano também. Por exemplo, se eu trabalho supondo que eu trabalho num ambiente bancário, e aí eu tenho ali meu banco. Não adianta nada eu criar todas as proteções para esse aplicativo ou para esse site do banco em si, se a pessoa que está usando o site, ela não tem esse conhecimento do que podem se fazer de errado com ela, sabe? Então também eu entendo que é nossa responsabilidade, quanto profissionais de segurança, ajudar a educar essas pessoas, ensinar para elas também que podem e vão tentar manipular e abusar da sua bondade, da sua ingenuidade para te extorquir ou roubar seu dinheiro. E vocês estão aí preparados também para ajudar a gente a se defender, né? Giovana, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher. E obrigada também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, na internet e também no site, no canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.